Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor, um dia mais maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde o Senhor preparou para ser o melhor dia das nossas vidas, um dia abençoado, onde o Senhor vai nos guardar, já tem nos guardado, já tem nos protegido, já tem nos livrado de todo e qualquer mal, de toda e qualquer situação que nos coloque em perigo, porque Ele é bom. A sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar e vamos agradecer pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua provisão que o Senhor tem nos enviado. Amém. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Deus é supremo na sua bondade. O Senhor é um Deus de extravagância e tem feito extravagâncias na minha e na sua vida para provar a sua fidelidade. Senhor Jesus, nós oramos e nós agradecemos pela tua bondade. Nós agradecemos porque o Senhor é bom, a sua graça, o seu favor imerecido dura para sempre. Senhor, como somos gratos, Senhor, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes, Senhor. Entregue, Senhor, cada segundinho desse dia nas suas mãos. Nos guia, Senhor, nos dá direção, mas acima de tudo, Jesus, fala conosco. Fala conosco, Pai, ministra o nosso coração, ministra a nossa alma, ministra a nossa mente, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai. Nos traz a revelação da Tua palavra, Senhor. Nos mantém de pé, nos mantém firme na Tua presença, Senhor. Que nós não venhamos tropeçar, Senhor. Que nós não venhamos cair, Senhor. Mas que ainda, Senhor, que seja inevitável a queda, Senhor. Nos dá força para nos erguer, Senhor. Nos levanta, Senhor. Porque sabemos que se não for a Tua mão, Senhor, nós nem levantamos da nossa cama, Senhor. Pois existem dias que são tão difíceis. Existem dias, Jesus, que são tão complicados para nossa alma entender que nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, Pai. Então, Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, aquieta a minha alma. Faz com que o nosso coração, Senhor, ouça a Tua voz. Alma, porque te perturba dentro de mim. Assim nós clamamos e oramos e pedimos a Ti, Jesus. Aquieta nossa alma, aquieta nossas emoções, sentimentos, pensamentos e emoções são cativos ao senhorio de Cristo. Peça a Ti, Jesus, ministra a nossa alma, fala conosco, Pai. Todo e qualquer impedimento, Senhor, para que a Tua palavra chegue ao coração de cada um. Eu repreendo no nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo, Senhor, nesta manhã, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Que o Senhor ministre, Pai. Fala conosco, Jesus. Eu te peço e eu te consagro cada segundo desse dia nas Tuas mãos, Senhor. Peça a Ti, Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor, nos livra de todo mal. Envia-nos a Tua provisão, na medida recalcada, sacudida, transbordante, extravagante, Senhor. Porque nós sabemos que Tu és um Deus extravagante e na Sua extravagância o Senhor cuida de nós, nos abençoando de uma forma que ninguém compreende, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso grande eu sou, que faz grandes coisas para mim e para a vida de cada um que está ouvindo nesta manhã, Senhor. Nos mantém firme na Tua presença. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é poderoso. E continuando nosso estudo sobre uma mulher incrível, sobre uma fé incrível, sobre um posicionamento incrível e sobre uma decisão também igualmente incrível, nós estamos falando sobre Raabe. Raabe, ela decidiu crer. Ela decidiu crer no improvável. Ela decidiu permanecer de pé, ainda que todas as circunstâncias mostrassem para ela que era impossível. Nós temos a história de Raabe aqui no livro de Josué. A partir do seu capítulo 2, nós vamos caminhando aqui na história de Raabe. E Raabe, como nós falamos ontem, ela escondeu os espias. E ao esconder os espias, ela encontrou graça, favor imerecido mediante aos olhos deles. Que na verdade nós falamos claramente que é o favor aos olhos do Senhor. Ela encontrou favor merecido, porque quando ela decidiu crer no poder desse Deus que estava fazendo coisas extravagantes, coisas incríveis, ela decidiu que esse seria sim o Deus dela. E ela queria esse Deus na vida dela. Então vamos caminhando aqui na história e chegou o grande dia. Os espias saíram, conseguiram sair de Jericó, levaram as informações para Josué. Josué decidiu atacar e teve um posicionamento, uma direção do Senhor, a qual eles atravessaram o Rio Jordão. Mais um milagre que o Senhor fez. E eles rodearam as muralhas de Jericó por 7 dias.
e cantando. Na verdade, foram 7 voltas. Durante 7 dias eles, 7 dias eles rodeavam e tocavam. E as mulheres de Jericó vieram ao chão. E o que aconteceu? O Senhor havia prometido, eles tinham prometido que permaneceria de pé. Ali a família de Raabe, ela não seria morta. Só que o Senhor é um Deus extravagante, é um Deus que faz tudo com extravagância. Ao cair as muralhas de Jericó, as muralhas de Jericó caíam. E apenas onde ficava a casa de Raabe permaneceu de pé. Os estudos apontam que essa muralha ela tinha uma extensão, uma largura, um comprimento muito maior do que o normal, a ponto de ter uma casa nessa muralha, que era a casa de Raabe. E para que a casa de Raabe fosse reconhecida, ela precisava colocar um cordão de escarlate, ou seja, um cordão vermelho, que representa o sangue de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Representa o sangue de Cristo para a redenção. O sangue de Cristo é quem nos mantém de pé com os olhos em Cristo. O sangue de Cristo é quem nos lava, quem nos liberta, que nos transforma. Esse cordão representa Jesus Cristo. E desta forma, a casa de Raabe, em cima desse muro, marcada pelo vermelho, marcado pelo sangue de Jesus, permaneceu de pé. Assim é a minha e a sua casa, quando tem o sangue de Cristo, quando tem o sangue do Cordeiro Santo, o sangue da aliança, o sangue da salvação, elas vão permanecer de pé. Nós permaneceremos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta, é Jesus quem faz. Nós somos agraciados pelo seu favor imerecido, assim como foi Raabe. Raabe teve a sua casa. Você imagina que toda aquela muralha caiu e a casa de Raabe ficou de pé. E nós lemos isso em Josué 6, no seu versículo 20, que diz o seguinte: quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com as suas espadas, destruíram completamente tudo o que havia dentro dela. Homens e mulheres, jovens e velhos, boi, ovelhas e jumentos. Josué disse aos seus servos: cumpra uma promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Aleluia! Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram uma família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Ai, que coisa linda! Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus é um Deus que não vai deixar você morrer, não vai deixar você cair e vai ainda livrar toda a sua família, porque esse é o nosso Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso. E nessa história nós vemos isso, nós vemos que o Senhor cumpre a promessa, o Senhor honra aquele que tem honra. Quando Raabe honrou ao Senhor, ao esconder os seus espias, proteger, e principalmente quando ela desejou esse Deus no seu coração, o Senhor salvou ali toda a sua casa. E assim o Senhor salva a minha e a sua casa, através do que? Da nossa decisão de crermos na bondade, na fidelidade do nosso Pai de amor. Amém? E nós temos essa convicção que nosso coração seja que nem o da Raabe, porque o grande milagre não foi a mulher a cair, e sim a casa de Raabe permanecer em pé, assim como a minha e a sua casa. Nós permaneceremos de pé na presença do Senhor. É incrível imaginar que aquela parte do muro que ficou de pé, que a muralha, é a verdade que a queda das muralhas foi algo tremendo. Porém, aquele pedacinho do muro permanecia intacto, foi algo surreal. Esse é o nosso Deus, poderoso em sua grandeza, em sua misericórdia. O Senhor nos mantém de pé quando o mundo todo está desabando, quando tudo está caindo ao nosso redor. É o Senhor quem nos mantém de pé, assim como foi a casa de Raabe. Saiba que permanecer na presença do Senhor é um milagre, com certeza. O maior milagre não é cair e se levantar, mas permanecer na presença do Senhor Jesus. Seu maior testemunho não é cair, e sim permanecer de pé. Afinal, quem permanece de pé torna-se referência em um mundo de queda, num mundo onde as pessoas caem e muitas vezes não conseguem se levantar, pois não estão alicerçadas na verdade, que é a palavra do Senhor.
Ainda que você caia, ainda que você tropece, você tenha certeza que o sangue de Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Assim foi com a Raabe. Todo aquele muro caindo, você imagina o desespero dessa casa, dessa família, ouvindo que estava caindo, você imagina eles ouvindo o barulho das muralhas caindo, eles ouvindo todo aquele burburinho, aquela situação. Você imagina que barulho estrondoso deve ter sido aquelas muralhas caindo, aquele barulho. Imagina o quanto amedrontados eles não estavam ouvindo tudo aquilo, ainda que com o coração confiante. Ainda que com o coração, com certeza e convicção de que o Senhor livraria, porque Raabe creu, Raabe teve muita fé, mas você imagina o desespero que não era dentro daquela casa, e eles olharem, quando eles saírem, olharem para um lado, olharem para o outro e ver tudo caído e só a casa deles de pé. Muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós estamos exatamente nessa situação, onde nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, para frente, para trás, e nós vemos só o quê? Destroços. Muitas coisas quebradas, muitas coisas caindo, muitas coisas destruídas. Mas dentro de nós existe uma certeza, existe uma convicção de um Deus tão poderoso, de um Deus tão sublime, de um Deus tão grandioso, que não vai deixar que eu e você nós caiamos, que não vai deixar que a nossa casa caia, não vai deixar que as circunstâncias ao nosso redor nos derrubem, porque nós temos a certeza, nós temos a convicção que o Senhor é conosco, e se Ele é conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Essa é a certeza que nós temos. Então, ainda que você olhe para um lado, olhe para o outro, você só escute barulhos de queda, barulhos de destruição, barulhos de tormento, assim como Raabe, decida ter a certeza e a convicção de que o Senhor vai te manter de pé, vai manter a sua casa de pé. Olhe para Cristo. Lembre-se, o cordão vermelho é o sangue de Cristo. Sobre a minha vida, sobre a sua vida está o sangue de Cristo. E quando nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo, ainda que pareça que tudo vai desmoronar, ainda que pareça que tudo vai cair, o Senhor mantém de pé. Porque a palavra do Senhor nos garante que Ele estará conosco todos os dias de nossas vidas. Não são só nos dias bons, são nos dias ruins também. Então que o seu coração seja como o coração de Raabe, que ainda que esteja com medo, você tenha a convicção de que o Senhor vai te manter de pé, de que o Senhor vai manter a sua casa de pé. E quando você sair de lá, Ele vai te levar para fora daquele lugar, para fora dos destroços, para fora da destruição, para fora de tudo aquilo, e vai te colocar no lugar em segurança. Em segurança. E o Senhor tem muito mais do que só segurança. Nós vamos acompanhar essa história e nós vamos ver que lindo desfecho o Senhor tem para essa história, que é igual para minha e para sua vida. Que nós sejamos transformados, que nós sejamos fortalecidos, que nós estejamos de pé na presença do Senhor, porque o Senhor tem um lugar seguro e um lugar com muitas bênçãos, muito favor, muita graça para minha e para sua vida. Amém. Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Que a graça do Senhor, o favor imerecido, esteja com vocês, esteja conosco. Que a tenda da graça esteja nos cobrindo, nos livrando, nos guardando. E que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, nos protegendo. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos. Que o Senhor cuide de mim, cuide de você, cuide da sua casa. E permaneça de pé, não com as suas forças, mas com as forças do Senhor. Sabemos que pela força do nosso braço, nós nada conseguimos, nós nada podemos fazer. Mas o Senhor pode todas as coisas. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado.